Olá, pessoal, tudo bem? Né? Eu sou o professor Regis, né? A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre história, tá certo? Então, você assiste essa videoaula e depois, né, você resolve as atividades. Fica combinado assim? Vai dar tudo certo, tá ok? Bom, você já sabe, né? O celular fica naquela posição deitado, que vai facilitar, né, você assistir, né, a nossa videoaula, tá certo? Então, o esquema é esse: assiste a videoaula, tá certo? E depois resolve as atividades, tá certo? Então, vamos lá, queridos alunos do EJA 3, tá certo? A primeira coisa que a gente vai conversar com vocês é entender o conceito de história, tá certo? Antes, eu vou ler duas frases e depois a gente vai conhecer o verdadeiro conceito de história. Então, vamos lá. História inclui todo o traço de vestígio de tudo que o homem fez no passado, o que ele pensou, desde o aparecimento da Terra. Então, a história ela vai investigar tudo o que aconteceu, tudo que ele falou, tudo que ele pensou, tá certo? A história é o registro da sociedade humana, né, da civilização mundial, das mudanças que aconteceram na natureza e na sociedade. A história vai mostrar por que as pessoas mudaram, por que a natureza está diferente do que ela era antes, certo? Então, o objeto da história é isso que eu falei para vocês. Atrás dos vestígios de tudo que o homem fez, de tudo que ele pensou, dele na Terra até os dias atuais, tá certo? Então, a história é isso, é um registro da sociedade humana, certo? Tudo que a civilização mundial fez, tá certo? A gente vai encontrar dentro da história, tá certo? Não se preocupe com esse monte de conceito agora que eu falei para você. Você vai ter que se ligar neste agora que eu vou dizer para vocês. Esse sim, né, a gente vai guardar para o nosso resto das nossas vidas. História, portanto, é a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. O que eu quero que você nunca esqueça é isso. História o que é? A ciência que estuda a vida humana através dos tempos. O que foi feito, o que não foi feito, o que foi feito errado, tá certo? Para que a gente vai querer saber isso? Te explico já, tá certo? Por enquanto, o que é que você tem que saber? A ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Isto é história, tá certo? Então, vamos de novo. O que é história? É a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Regi, que tu falou antes. O que eu falei antes é só para a gente ter um conceito formal de história. Então, o que você tem que saber na aula de hoje? O quê? Que a história é a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Tranquilo? Beleza, alunos do EJA 3. Tá certo? Mas por que a gente vai realmente estudar história? Tá certo? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um povo, de uma região, tá certo? E entender o processo de desenvolvimento deles, tá certo? E principalmente, por que a gente estuda história? Que entendendo o passado é importante para a gente compreender o presente. Então, o que acontece hoje é fruto do passado, tá certo? Então, a gente estuda história para entender o passado, que este passado vai ser importante para compreender o presente, tá certo? Vamos voltar ao que a gente já falou hoje, tá certo? Ó, o que a gente já falou hoje, né? Que a história, né? Ela vai estudar os vestígios do homem desde o aparecimento da Terra até hoje, tá certo? A história é um registro da sociedade, tá certo? Mas como eu disse para vocês, isso é só para lhe ajudar. O que você vai compreender mesmo é o quê? Que história é a ciência que estuda a vida humana através do quê? Dos tempos. Não esquece isso. O que é história? É a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. E o que é que isso tem importância, né? Porque a gente tem que entender o passado, porque é importante que a gente compreenda o presente, ok? Bom, os historiadores eles vão usar diversas fontes, né, para a gente saber do passado, tá certo?
Então, o grande instrumento para a gente saber o que aconteceu no passado são as chamadas fontes históricas, né, que são documentos, são registros, são vestígios da presença humana. Então, a história é feita através do quê? Das fontes históricas. Não existe uma máquina do tempo para a gente voltar atrás, tá certo? E ver o que aconteceu no passado. Então, a gente usa o quê? As fontes históricas. As fontes históricas são isso. São documentos, são registros, são vestígios, são marcas da presença humana, tá certo? Então, tudo que a gente sabe do passado é devido ao quê? Às fontes históricas, tá certo? Tranquilo? Beleza, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir em frente, firme e forte, não é? Então, é importante saber que as fontes históricas são constituídas por elementos que o homem fez e deixou no passado, são vestígios, são rastros, tá certo? É uma pintura, é um livro, é uma roupa, é uma comida. Então, os monumentos, os templos, as esculturas, as pinturas, né? São objetos que são considerados vestígios, tá certo? As pinturas em cavernas, que são chamadas pinturas rupestres, são fontes históricas. Então, tudo que o homem fez e deixou um rastro, eu vou chamar de quê? De fontes históricas, tá certo? Essas fontes históricas, elas podem ser de dois tipos, as fontes escritas e as fontes orais. O próprio nome já está dizendo. Tudo que tiver escrito e deixar uma informação é uma fonte histórica. Documentos oficiais, contratos, registros, né, livros, publicações de música, são fontes escritas. E as fontes orais são as entrevistas, são os relatos, são as lendas, né? Aquilo que fica na memória das pessoas, passam de família em família, aquela história, lá na época do meu avô era assim, o meu tataravô era um escravo, nós somos descendentes de índio, isso são fontes orais. As fontes escritas são todas aquelas que estão o quê? Escritas. Viu? Como é interessante? Então, na aula de hoje, a gente viu duas coisas. O que é história, o que são as fontes, né, históricas e os tipos de fontes históricas. Vamos relembrar bem rápido, tá certo? Ó, história, né, estuda a vida humana através dos tempos. Mas como é que eu vou estudar a vida humana através dos tempos? Através das fontes históricas. As fontes históricas são vestígios, são rastros, né? Fontes históricas são documentos, registros, vestígios ou marcas da presença humana, tá certo? E essas fontes históricas vão ser de dois tipos. Elas podem ser escritas ou elas podem ser orais. Viu como é simples? Tá certo? Então, você repete esse vídeo quantas vezes for necessário, tá certo? E você vai fazer lá a atividade. Depois, você bate a foto, entra no grupo do EJA 3, bota seu nome. Francisco Holanda, né? Atividade de geografia. Posta que o professor vai dar o ok. Raimunda Pereira, atividade de história, o professor vai lá e faz isso. E com isso você faz em matemática, português, em ciências e em inglês. Tá certo? Então, repita quantas vezes for necessário e responda as questões, tá ok?